Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro, e o tema do estudo de hoje é a visão bíblica. O texto bíblico que é a base do estudo de hoje está na primeira carta de João, no capítulo 5, nos versos 11 e 12. Aqui, a Bíblia nos diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A doutrina bíblica da imortalidade condicional do ser humano, em comparação com a teoria não bíblica da imortalidade natural da alma, é explicada nesse verso de 1 João capítulo 5, versos 11 e 12, que acabamos de ler. Para compreender o significado dessa passagem importante, devemos nos lembrar de que somente a divindade, somente Deus, a Trindade, possui imortalidade. O que é declaradamente escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versos 15 e 16. E Deus é a única fonte de vida, conforme Salmo 36, verso 9, Colossenses capítulo 1, do verso 15 a 17, e Hebreus capítulo 1, verso 2. Quando o pecado entrou no mundo com a queda de Adão e Eva, o que é relatado em Gênesis capítulo 3, eles e todos os seus descendentes, incluindo nós, caíram sob a maldição da morte física e perderam o dom da vida eterna. Mas nosso Deus amoroso implementou o plano da salvação para que os seres humanos recuperassem a vida eterna que deveria ter sido deles desde o início. Como Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, verso 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em Romanos capítulo 5, do verso 12 em diante, Paulo também diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, também por um só homem, Jesus Cristo, o dom da vida eterna se tornou acessível a todos. Paulo fez uma referência inequívoca a um Adão que, por meio da transgressão, trouxe o pecado e a morte ao mundo. Não se pode entender nada na Bíblia sem um Adão literal. Em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12 está escrito: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O sentido geral fica mais claro à luz dessas declarações de Jesus Cristo, que estão em João capítulo 6, verso 40 e João 11, verso 25. O Senhor Jesus diz: a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E também, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tudo isso significa que a vida eterna é um dom de Deus por meio de Cristo. Esse dom é garantido no presente, porém será desfrutado de forma plena, completa, somente e apenas após a ressurreição final dos justos, após a volta de Jesus. E a conclusão é muito simples. Se a vida eterna é concedida somente aos que estão em Cristo, então aqueles que não estão nele não têm, obviamente, a vida eterna. Isso não é uma conclusão da minha cabeça. Foi o que acabamos de ler no início, lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versos 11 e 12. E concluo dizendo: por outro lado, essa falsa teoria da imortalidade natural da alma diz que existe vida eterna sim, seja no paraíso ou no inferno ou até no purgatório, como inventaram, a todos os seres humanos, mesmo aqueles que estão em Cristo. Entende aqui? Porque segundo essa teoria, uma pessoa que se perde, sua alma vai queimar infinitamente no inferno, ela de qualquer jeito vai ter vida eterna. E a Bíblia é muito clara: a eternidade só é possível, única e exclusivamente para aqueles que estão em Cristo. E somando isso aos textos que já estudamos, só concluímos com muito mais certeza: não existe uma alma imortal.
que vai para o inferno, que vai para o céu ou para um purgatório. O céu é uma realidade, mas para aqueles que estão em Cristo. E também será uma realidade completa quando o Senhor Jesus voltar, não antes disso. E repito, sobre a imortalidade natural da alma, por mais popular que esse ensino seja, não é bíblico. Tá bom? Um grande abraço e nessa conclusão deixo também o texto do ano bíblico de hoje, que está em Gálatas, do capítulo 4 ao capítulo 6. Que a Trindade Santa te abençoe muito e com a permissão do Senhor, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!